Amigos do Automais, a Renault está empenhada em desmistificar toda aquela fama de Dacia do Brasil, vendendo Sandero, Logan, Stepway, Captur e Duster, agora voltando a ter uma cara de Renault de verdade. E o primeiro modelo desse novo passo da marca aqui no Brasil é o Kardian. Eu vou mostrar para vocês hoje todos os detalhes desse carro, mas ainda não vou dirigir ele, só ano que vem. O Kardian é o primeiro modelo da Renault com essa nova plataforma global CMF. E essa base vai ser usada por 8 modelos da Renault que vão ser lançados até 2027, sendo o Kardian o menor deles. O papel dele aqui no Brasil está muito claro, é substituir Sandero, Logan e Stepway, ainda que a Renault diga que nenhum desses modelos vai sair de linha, mas calma que já sai. Além do Captur, que também já está se despedindo do nosso mercado. Esse carro tem um visual completamente diferente dos outros modelos da Renault presentes no Brasil e já traz essa nova linguagem visual que foi inaugurada pelo Megane. Você vê, por exemplo, o novo logotipo aqui da Renault, que traz já essa nova face da marca francesa. Esse carro vai ser equipado com motor 1.0 3 cilindros turbo de 125 cavalos e 22,4 kg de torque, ou seja, um pouquinho menos potente do que o Pulse e do que o Nivus, mas com mais torque do que esses dois modelos. Então esse motor aqui promete bastante, inclusive vai ter uma transmissão automatizada de dupla embreagem com 6 marchas, é um câmbio novo banhado a óleo e vai ser a primeira aplicação de um câmbio de dupla embreagem da Renault aqui no Brasil. Quando você olha para o Kardian, ele tem uma cara de um carro muito maior do que de fato é pelas fotos que vazaram anteriormente. A impressão desse carro ao vivo é muito mais interessante, um carro mais musculoso e mais bonito. Você tem um capô bem reto aqui, dando um visual mais parrudo para ele, e o farol dividido em duas partes. Você tem o DRL aqui na parte superior junto com a seta e o conjunto principal aqui embaixo. Junto de um para-choque com um desenho bem parrudo e envolvente, mas essa área aqui em específico tem um gosto de Peugeot nesse cantinho aqui, é porque o designer-chefe da Renault já fez parte da Peugeot, então talvez tenha algumas influências ali ainda. Grade frontal bem fechada com mini logotipos da Renault aqui nessa parte para formar um desenho também mais parrudo e ter essa conexão visual com o novo logotipo da Renault. Quando você olha aqui o Kardian pela lateral, você também vê essas linhas mais fortes, além do capô mais reto, para dar essa sensação mais parruda a ele. E lateralmente lembra bastante também o Megane. Principalmente por conta dessas linhas aqui, da linha de cintura que começa forte lá na dianteira, desaparece aqui e ganha um músculo na traseira. As portas são as mesmas do Sandero europeu, porém com a folha de porta diferente para dar essa cara de Renault. Esse carro ele é baseado no Dacia Sandero de terceira geração, mas ele tem mais DNA de Renault do que antes. Antes o Renault Sandero e o Dacia Sandero era basicamente o mesmo carro, pequenas modificações. Agora, o Kardian é baseado no Sandero, mas não é o mesmo carro. Temos essas novas barras de teto aqui que ajudam a dar um visual parrudo para o Kardian e também elas são funcionais. Você pode inverter elas, colocando elas aqui de atravessado em vez de comprido aqui, para também ter uma outra utilização. Teto com pintura contrastante, não é adesivo, é uma pintura de fato, que é usada aqui pela Renault. E aqui quando você vem na traseira, traz uma conexão visual bem forte com o Sandero. Por quê? As lanternas do Sandero, lembra que tinha aquele prolongamento até aqui? O visual em si lembra bastante o modelo da Renault que já está se despedindo, mas ele traz aqui a lente totalmente transparente que fica vermelha só quando está aceso. A hora que você olha nesse primeiro impacto, tem aquela lembrança de outros modelos da marca, até que o desenho do vidro é bem parecido com o do Kwid e a limpeza visual aqui também muito parecida com o do subcompacto, mas já tem essa cara de carro mais novo, uma coisa diferente. Eu particularmente gostei bastante do visual desse carro. Aqui no porta-malas, obviamente, não tem abertura elétrica, porque estamos falando de um carro que o preço estimado, que não vai ser divulgado ainda nesse momento, é ali na faixa dos 110 até uns 140 mil reais, lembrando que ele tem que ficar abaixo do Duster. Porta-malas bem grande, bem espaçoso, e aí tem acabamento só nessa parte aqui no meio, aqui para trás é direto no metal. Agora bora olhar o interior do Kardian para ver o quanto que esse carro melhorou, porque é lá exatamente onde estão as implementações e melhorias mais importantes desse carro. Esquece interior de Captur, de Kwid, de Sandero, de Logan, do que for da Renault e vem aqui pro Kardian para você entender o up assim, de acabamento que a Renault deu. O volante ele é revestido em couro, é o mesmo do Sandero, mas ele tem um couro um pouquinho melhor, já tem um novo logotipo. Aqui você tem uma faixa revestida em couro macio, a outra faixa aqui em preto piano, é plástico, mas até aqui em cima é plástico também, mas é um plástico de qualidade. Lembra bastante o do Duster, mas com
teco a mais de sofisticação. Essa impressão de refinamento também se dá pelo console central bem elevado. Então você tem uma posição aqui de console mais alta, mais ou menos como no Fiat Fastback, que ajuda a te dar uma impressão de um carro que te abraça mais. Então o motorista cria um casulo individual para ele, assim como o passageiro. E isso traz esse refinamento a mais. Temos essa manopla de câmbio estilo digital com revestimento de borracha, particularmente achei bem feia, mas combina até com o contexto do carro. Temos o freio aqui de estacionamento eletrônico, junto com o botão P aqui, e o espaço para o carregador de celular por indução. Os botões aqui do ar-condicionado são os mesmos do Duster, revestidos em um material que imita metal e que dá uma impressão muito boa de qualidade, enquanto aqui atrás temos o console que desliza para frente e para trás, revestido em couro. Mais 2 porta-copos aqui e a clássica chave da Renault de cartão que está presente, caiu, desde os tempos do Megane. Painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas é de série em todas as versões, assim como a central multimídia de 8 polegadas, que é a mesma do Duster e do Captur, com uma tela muito ruim, embaçada, não tão legal, mas tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio pelo menos. Deixa eu tirar a chave daqui para falar agora para vocês dos bancos. O banco do Kardian, ele abraça bastante, principalmente aqui nessa parte lateral. Então você sente também esse abraçar do interior junto com o console vindo pelas laterais do banco, o que te causa uma sensação de conforto muito boa. Ele tem um revestimento aqui de couro com tecido e elementos laranja, inclusive com o logo da Renault na lateral. Resta saber se esse revestimento vai estar presente também nas versões de produção do Kardian, nas versões regulares. Até porque esse carro aqui que a gente está gravando é o Premier Edition, que é uma edição especial de lançamento do Kardian, que vai ter alguns detalhezinhos específicos para ele, que a gente ainda não sabe, porque a Renault não especificou isso. Agora bora para o banco de trás para ver a questão de espaço do Kardian, afinal a Renault sempre foi boa de espaço interno dos seus carros. Vamos ver se essa tradição se mantém. Nada novo sob o sol e ainda bem, porque o espaço interno do Kardian é bem bom. O banco da frente está na minha posição, tenho 1,87 m e eu tô aqui com mais ou menos 2 dedos para encostar no banco da frente. Só que diferentemente dos modelos anteriores da Renault, que você ficava ou alto demais ou banco baixo demais aqui, ficava uma coisa estranha, o espaço está bem bom, está confortável, o banco de trás é bem confortável, inclusive o tecido que reveste aqui atrás também é de qualidade. Temos 2 entradas USB do tipo C e não tem saída de ar para aqui para o banco de trás, só um espacinho de console aqui. Acabamento, lógico, sofre um downgrade, não tem a iluminação lá na frente, não tem o frisinho preto piano, tudo plástico, não tem nem revestimento macio aqui para encostar o braço. Infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou falar, vamos voltar para o banco da frente para dar uma volta no Kardian, porque esse carro só começa a ser produzido aqui no Brasil em janeiro e as vendas em março. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho até que eu possa botar as mãos no volante no Kardian de novo para dar uma bela volta nele. Ainda falta dirigir o Renault Kardian para entender o real potencial desse carro, mas pelo que eu vi aqui, já é uma evolução gigantesca. Aquele acabamento que dava até arrepio do Captur, que era tão ruim quanto o Kwid é um carro bem barato, não está presente mais aqui no Kardian. É um carro bem mais sofisticado e bem mais interessante. Ele tem cara mais robusta, ele tem uma construção mais robusta e mais refinada, além de um visual que finalmente está trazendo bastante personalidade para a Renault. Esteticamente ele está bem interessante, talvez até mais interessante do que o Pulse, não tanto quanto o Nivus. Se a Renault colocar esse carro com o preço certo, dada a personalidade que ele tem, interior espaçoso, bom acabamento e até lista de itens de série bem interessante, potencial para vender pra caramba esse carro aqui tem. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados, inclusive para receber notificação quando for a hora de fazer o test drive do Kardian. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça, toda segunda-feira às 18 horas, ao vivo aqui no canal Podcast Automais. Até a próxima!